Bom, agora sim, deixa eu dar as boas-vindas ao nosso convidado especial, Gustavo Segré. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigada, meu amigo, âncora de Faroeste, a brasileira. Pedi para ele rapidamente dar uma palhinha aqui para a gente no Sem Filtro, claro, para comentar o resultado dessas eleições. Boa noite, Segré, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nosso querido mestre Augusto, que sabe mais de Argentina do que eu, Piotr, Cauti, Ana Paula e a nossa querida audiência. Foi perfeita a colocação de Augusto. Perón começa na Argentina em 1946, onde ganha sua primeira eleição, é reeleito em 1952 e vem uma revolução, um golpe de Estado em 1955. E depois ele volta em 1973, ganha as eleições junto com uma chapa imbatível. Era ele e a esposa dele. Qualquer semelhança com o populismo de esquerda da América Latina não é casualidade. E a partir de um Perón que começa em 1943, fascista, amigo de Mussolini, amigo de Hitler, muitos exiliados da Alemanha nazista foram para a Argentina, de fato, amigo do Franco na Espanha, e essa turma toda foi se adaptando a uma nova circunstância política. E hoje, o peronismo, que está capitaneado pela Cristina Fernandes, presa por corrupção, que ontem até dançou na varanda do seu apartamento, está sucumbindo. Quando uma linha política, pelo menos na Argentina, mas eu defendo que a teoria se aplica a qualquer populismo, ela perde o apoio de 25% da população e daí para menos, o processo terminou. Foi um menemismo, com Menem, outro peronismo um tanto liberal, que ganha lá no começo da década de 90, e agora com um peronismo que se mostra fragilizado em função de boas ações do Milei. O Milei que conseguiu de 25,5% de inflação em dezembro de 2023, quando ele assumiu, a perto de 2%, 1,70%, 1,50%, 2,10%, especulando aí com um pouco de alça em algumas das variáveis, mas que tem uma inflação absolutamente controlada e que vai continuar diminuindo. E com um dólar que está flutuando entre bandas de flutuação, a mínima 1.100, a máxima 1.500, e que hoje, com um esplendoroso apoio do mercado financeiro, o dólar caiu, a Bolsa de Valores aumentou esplendorosamente em 20% em pesos, 37,2% no verbal em dólares, e com a ratificação do que a Ana Paula estava mencionando, 20 bilhões de dólares do aporte do Tesouro americano, com um fato que fazia tempo não se observava. O Tesouro americano comprou pesos, nem argentino compra pesos, imagina o Tesouro americano comprando pesos e ganhando, inclusive, porque o peso se valorizou respeito do dólar. E agora vem mais. A OpenAI confirmou um investimento de 25 bilhões de dólares na Patagônia Argentina, a YPF, que seria a irmã argentina da Petrobras, fazendo muitos acordos que vão redundar em dólares, e o fator que me parece o mais determinante da eleição, desde 1983, com o retorno da democracia na Argentina, o peronismo não perdia na província de Buenos Aires e ontem perdeu. Para que a audiência entenda, Paula, a importância desse fato, seria como que a direita ganhe na Bahia, para entender a importância de uma derrota do peronismo na província de Buenos Aires. Segré, deixa eu te perguntar, depois a gente roda aqui que o Caucho também tem uma questão. Como é que esse resultado agora impacta nesses próximos 2 anos de gestão de Javier Milei? O que estaria, por exemplo, travado no Congresso que agora, com essa nova formação, pode contribuir, facilitar a administração da gestão de Javier Milei? Reforma tributária, mas não para aumentar impostos, para diminuir impostos, porque precisa do Congresso para várias dessas reformas, e me parece a mais importante, reforma trabalhista e sindical. O que o Augusto explicava é perfeito, os sindicatos absorveram a metodologia de pressão, não para o governo, não somente para o governo que estava, sino como uma chantagem eleitoral em função de melhoras
teóricas melhoras dos sindicatos, porque desde 1976, governo militar, ele foi aportado aos sindicatos o controle dos planos médicos, obras sociais se chamam na Argentina, o que seria o plano de saúde. Estão nas mãos dos sindicatos. E os sindicatos passaram a ser reinados familiares. Por exemplo, o sindicato maior hoje de caminhoneiros, e era Moyano, o presidente. E hoje quem está presidindo? O filho do Moyano. Ou seja, era como se fosse um reinado. E me parece que a partir de agora, com a nova conformação do Congresso, entre a Libertad Avança e o PRO de Macri, vão ter uns 120 deputados sobre 254. E tem 12 deputados que são de partidos provinciais. O peronismo perdeu a primeira minoria, e isso não acontecia desde o retorno da democracia em 1983. Então, o que podemos esperar daqui para o futuro? Uma Argentina que vai decolar com absoluta certeza. Boa, Segre, deixa eu passar para o Carlo Cauti, que também tem pergunta. Segre, boa noite. Eu queria te perguntar, quanto que, na sua opinião, influiu a mudança na forma de voto na Argentina? Porque até a eleição passada, inclusive na eleição do mês passado, as cédulas eleitorais, porque lá ainda é cédula, no papel eram várias cédulas, várias boletas, e agora foi uma cédula única, boleta única. E a acusação que se fazia nas eleições passadas, inclusive na eleição de setembro, que era mais fácil fraudar as eleições com as várias boletas separadas, né? Quanto que isso, na sua opinião, influiu para esta vitória do partido de Milei nesta eleição, onde pela primeira vez se usou uma cédula única e não boletas separadas? A tua pergunta é muito pertinente, Cauti, porque tinha muito fraude. Eram boletas em que era lista lençol. Você tinha uma lista em que, por exemplo, estava Augusto primeiro, a Ana Paula depois e o Piotto terceiro. O eleitor não escolhia o candidato, escolhia a lista. Então, quem era que tinha a fidelidade do candidato? Aquele que colocava na lista, não o eleitor. Porque independente de quantos votos tivesse, ele ia entrar. O primeiro entrava, o segundo entrava, de acordo com a quantidade de votos, era a quantidade de candidatos que entravam no Congresso. A partir da boleta única de papel, e foi uma defesa junto com a ficha limpa. Eu trabalhei muito na Argentina para esses dois objetivos. A ficha limpa não conseguimos até agora, mas a boleta única de papel permite que o eleitor escolha o candidato. E o candidato pode ser de diferentes partidos. Eu posso escolher o primeiro candidato de um partido e o segundo candidato de outro partido. Então você escolhe meritocracia, escolhe nome, escolhe trajetória, escolhe currículo, e não escolhe militância. Isso foi fantástico, porque tinha muita fraude com um envelope que já ia com a boleta própria, então a pessoa ganhava dinheiro através de votar a determinado candidato. Se eu conseguia provar que eu tinha votado naquele candidato que o sindicato ou o peronismo me dava, eu ganhava uma grana extra. Com a boleta única de papel, isso terminou. E com muita fiscalização. Por isso o resultado, contrariando todas as pesquisas de opinião e pesquisas eleitorais, o Milei chega a quase 41% a nível nacional e o peronismo fica um pouco menos de 25%. Augusto Nunes também tem pergunta para o nosso convidado, Gustavo Segre. Segre, a imprensa brasileira torceu ostensivamente aí pela derrota do Milei. Inclusive justificava essa previsão, né? Foi mais que uma torcida, foram previsões. Diziam que os escândalos que envolvem a irmã do Milei criaram um problema insolúvel para quem precisa de popularidade, que os argentinos não suportavam mais tanto sacrifício. Por quê? Como é que se comportou a imprensa argentina? Igual, Augusto, a imprensa argentina, ela tinha uma costume, que era pegar dinheiro da pauta oficial. No governo do Alberto Fernandes, muito parecido com o governo do PT, tinha essa secretaria da comunicação, eram, sei lá quantos, 40 entre ministérios e secretarias de importância, e eles pagavam pauta para determinados meios de comunicação. O Milei cortou isso
porque cortou o gasto público, e dentro do gasto público tinha que cortar a pauta oficial. Então, quando parece que a imprensa oficial ou a imprensa pública, a grande imprensa, não recebe dinheiro, ela critica. Quando recebe dinheiro, elogia. Ou seja, a crítica e o elogio não está em função da ação do governo, sino do dinheiro que arrecadam. E isso cortou. Então, era de esperar que muita imprensa da Argentina conspirasse contra a vitória do Milei. Mas aí entram as redes sociais, como muito bem falava Ana Paula. A rede social e o Milei controla muito bem isso, apontá-la ao jovem. Batalha cultural nós denominávamos na época em que a gente trabalhava por um partido liberal na Argentina. E essas redes sociais fizeram toda a diferença com uma juventude que vota a partir dos 16 anos e que entendeu que a melhor maneira de sair da pobreza não é com assistencialismo, populismo barato, sino com geração de emprego. Que não se derruba a pobreza com assistencialismo, sino com a geração de emprego. E essas questões das duas, foram dois casos de suspeita de corrupção, o Milei tratou muito bem. O primeiro foi levando a justiça a investigar até a própria irmã, se precisasse, Karina Milei, uma pessoa de muito poder, secretária-geral da presidência, e perdeu, inclusive, o primeiro candidato a deputado federal pela província de Buenos Aires, José Luis Esper. Era o candidato, o carro-chefe, para tracionar votos. Faltando 2 semanas para as eleições, apareceu uma denúncia que parece ter fundamentos, em que ele teria recebido dinheiro do narcotráfico quando foi candidato em 2019. E a partir de aí, o Milei tira ele da primeira candidatura, passa a ser Santilli, uma pessoa que era do partido do Macri, e mesmo assim conseguiram esse hito de ganhar apenas por 1, e alguma coisa na província de Buenos Aires, mas ganhar do peronismo na província de Buenos Aires, para mim, tem um efeito incrível no eleitorado, inclusive. E tomara que isso se traduza em políticas de melhoras para o desenvolvimento dessa região. Se consegue o Milei desterrar o peronismo da província de Buenos Aires, a Argentina nunca será como foi, ruim. E aí, concluindo com a fala, Paula, Augusto vai entender, não precisaremos de um asteroide para derrubar o populismo na América Latina. Foi assim como Augusto me conheceu, com essa fala minha, que só com um asteroide a gente conseguiria desterrar o populismo de esquerda. Parece que não vai ser necessário. É conseguido com eleições limpas e transparentes. Milei, a força de um asteroide aí, né? Ótimo. Piotr, tem mais uma pergunta também para o Segre? Rapidamente. Segre, eu vou pegar um pouco do que disse o Augusto. Por que você acha que a imprensa brasileira, sobretudo, a Argentina você já explicou, mas por que eles cometem tantos erros de análise em relação à Argentina? E você que conhece bem as duas realidades, essa percepção desse eleitor jovem vai também se reproduzir aqui no Brasil? Ou seja, não é com assistencialismo que se combate a pobreza, é com desenvolvimento econômico, ou seja, geração de emprego? Admirado Piotr, com total certeza. Quando a gente trabalha na juventude, você tem a possibilidade de mostrar uma realidade que eles não conhecem. E de repente que eles vivenciaram através de pais ou avós que não trabalhavam, que não precisavam dar o exemplo, que não precisavam acordar cedo para ir e ganhar o pão para alimentar a família. Eu acho que a imprensa brasileira não conhece a Argentina porque culturalmente o argentino é totalmente diferente. O argentino até agora, e me animo a dizer que isso pode mudar também, pensava em dólares. Qualquer variante política era compro dólares. Quando o argentino nasce, e tem uma piada enquanto a isso, você tem o pai, a mãe, e do lado tem alguma coisa verde que é dólar, e que o argentino vai se acostumar a proteger do dólar quando tem algum problema político ou econômico. Isso vai mudar. E o ponto fundamental para o Brasil do futuro que nós queremos é juventude. Por isso, me permita, Paula, comentar que na sexta-feira que vem eu estou fazendo uma palestra para a juventude num teatro em São Paulo que se chama Ainda Dá Tempo. Nós somos e fazemos o nosso próprio futuro. Então, o segredo de um Brasil melhor
está no exemplo que a Argentina nos deu, apontando a juventude e mudando essa realidade de assistencialismo que não conduz absolutamente a nada. Que legal, Segredo. Depois você dá um pulinho aqui no Sem Filtro para fazer um convite oficial, explicar um pouquinho melhor dessa estratégia, dessa iniciativa. Deixa eu passar para a Ana, que tem mais uma pergunta, que o assunto está rendendo aqui, Segredo. Bom, a palestra é absolutamente maravilhosa, já dei os parabéns ao Segre ontem e recomendo muitíssimo. Roubamos o Segre ontem no 4x4, estava ali dando informações diretamente quentinhas de fontes da Argentina. Segre, a minha pergunta para você é a seguinte: essa aproximação do Milei a Donald Trump, hoje são dois presidentes muito próximos e uma das guerras públicas e com toda a força ultimamente da Casa Branca é contra o narcotráfico na América Latina. Como você vê essa aproximação? Claro, a aproximação dos dois é muito normal, mas como você pode ver a Argentina tendo um protagonismo nessa possível ajuda a essa guerra do Donald Trump na América Latina? A Argentina já está fazendo a sua parte, Ana Paula. De fato, a cidade de Rosário, na província de Santa Fé, era uma cidade tomada pelo narcotráfico. Seria equivalente a um Rio de Janeiro, para citar algum exemplo comparativo. Patrícia Bullrich, que era e ainda ministra da Segurança, deu prioridade à luta contra o narcotráfico nessa região. Hoje, Rosário é uma cidade que você pode caminhar com mais segurança da que tinha antes, falta muito ainda, e você observa como o eleitor apoiou essa medida. Santa Fé foi uma conquista de Milei, Córdoba foi uma conquista de Milei. Eram cidades no interior muito importantes economicamente, mas que estavam tomadas pelo narcotráfico. Rosário e Santa Fé. Rosário, sobretudo. Vejo que essa proximidade ideológica entre Milei e o Trump tem um efeito. Primeiro, facilitar com o exemplo que outros países da América Latina observem que, se fazem as coisas bem, terão o apoio dos Estados Unidos. 20 bilhões de dólares não é pouca coisa. E se funcionar, em 2027, como você muito bem mencionou, vai vir mais 20 bilhões de dólares para a economia argentina. Mas tem um segredo aí, me parece, que a gente precisa prestar atenção, que é como a proximidade da Argentina com os Estados Unidos afasta a China da Argentina. E esse foi um pedido do Trump para dizer, eu te ajudo, mas não permita que controlem as comunicações, que controlem as terras, que controlem os portos, que é a metodologia chinesa de captar atenção e recursos. E dois assuntos que eu acho que devemos ficar muito perto. Novembro, temos eleições, a primeira volta, primeiro turno, eleições no Chile. E tudo indica que a Yara, que é a candidata do Boric, não vai ganhar. Vamos ao segundo turno, que vai ser em dezembro. Mas em dezembro eu acho que ela não vai ganhar. Tem dois candidatos fortes do centro e da direita. O Katz, por exemplo, é um deles. E no ano que vem temos eleições no Brasil e na Colômbia. Então, se nós já temos, a Bolívia tirou a esquerda do mapa. A Argentina está indo nesse caminho. Se o Chile ganhar a direita, vai ser uma espécie de evento de boas notícias com foco numa economia liberal, com controle do gasto público e com uma luta contra o narcotráfico. Isso pode ser muito bom para que o eleitor do Brasil veja que é possível um futuro muito melhor que o que temos hoje.